Nas profundezas das areias do Egito jaz uma lenda, uma história de um faraó e sua morte dourada. Dizem que ele foi enterrado em um sarcófago de ouro puro. Ele não era apenas um rei, ele era o escolhido de Amon-Ra. Seus sacerdotes, segundo a lenda, buscavam torná-lo imortal. Eles usaram magia para ligar sua alma ao ouro. Eles queriam que ele governasse para sempre. Mas a magia deles era falha. Ela se contorceu em uma terrível maldição. Ela o protegia, sim, mas também prometia um destino terrível a qualquer um que ousasse perturbar sua tumba. Esta não era uma maldição qualquer, era astuta e cruel. Os sacerdotes, dizem, entendiam o coração dos homens. Eles sabiam que a ganância seria sua maior arma. Então eles a teceram na própria essência da maldição. Qualquer um que ousasse tomar o ouro, que sequer pensasse em lucrar com ele, encontraria um fim terrível. Dizem que sua vida se esvaía, espelhando as riquezas que tanto desejavam. Eles se consumiriam, sua vitalidade tão estéril quanto a tumba vazia de um faraó. Durante séculos, a múmia dourada permaneceu intocada. Os moradores locais conheciam a lenda. Eles sussurravam sobre a ira do faraó. Mas os sussurros podem viajar e estes chegaram aos ouvidos de estrangeiros ambiciosos. Era o ano de 1922. O mundo estava obcecado pelo Egito. A descoberta da tumba de Tutankhamon incendiou o planeta. Não demorou muito para que histórias de outra tumba, ainda mais opulenta, começassem a surgir. A lenda da múmia dourada ressurgiu, alimentada por sussurros e rumores. O nome de Howard Carter estava na boca de todos. Ele foi o arqueólogo que desenterrou o rei Tut, mas poucos sabiam de seu contemporâneo, um homem chamado Howard Collins. Collins era fascinado pelos rumores da múmia dourada. Ele ficou obcecado, dedicando sua vida a encontrar esta tumba perdida. Ele vasculhou textos antigos, consultou místicos e subornou autoridades locais. Ele estava determinado a desenterrar o tesouro, custe o que custasse. Seção 5. O preço da ganância. Após anos de busca incessante, Collins finalmente encontrou ouro, literalmente. Ele descobriu uma câmara escondida nas profundezas do Vale dos Reis. Lá estava, exatamente como as lendas descreviam, um sarcófago de ouro puro, adornado com joias que brilhavam como estrelas capturadas. Ele havia encontrado a múmia dourada, mas seu triunfo durou pouco. Em questão de semanas, Collins adoeceu gravemente. Ele murchou, sua carne encolhendo, sua força vital se esvaindo, até que ele não fosse nada além de uma casca vazia. Ele morreu sussurrando sobre a maldição do faraó, seus olhos arregalados de terror. Seção 6. A obsessão de um colecionador. A notícia da morte de Collins pouco fez para deter outros caçadores de tesouros. Um homem em particular ficou intrigado. Victor Ramírez, um milionário com um apetite insaciável pelo estranho e macabro, viu uma oportunidade. Ele acreditava que poderia enganar a maldição. Ele comprou o sarcófago, junto com a múmia dentro, e o enviou para sua coleção particular na Argentina. Ele pensou que sua riqueza moderna, sua distância das areias do Egito, o protegeria. Seção 7. O novo tesouro do museu. Victor Ramírez estava errado. A maldição o seguiu, agarrando-se ao caixão dourado como uma sombra. Ele também começou a se consumir. Ramírez morreu em 1 ano, sua fortuna incapaz de salvá-lo da ira do faraó. A múmia, para sempre ligada à sua prisão dourada, passou de colecionador para colecionador. Cada um teve um fim prematuro e desagradável. Finalmente, no final do século XX, ela foi parar em um museu no Cairo. O curador do museu, um homem chamado Ahmed Khaled, descartou as histórias como superstição. Ele ordenou que o sarcófago fosse preparado para exibição pública, convencido de que a maldição não passava de uma lenda.
Seção 8. O olhar da múmia. Na noite anterior à abertura da exposição, Ahmed decidiu inspecionar o sarcófago uma última vez. Ele ficou diante do caixão dourado, sua superfície dourada refletindo sua imagem de volta para ele. Ele sentiu um arrepio, uma sensação de picada na nuca. Ele descartou como nervosismo. Enquanto olhava para o sarcófago, ele poderia jurar que viu os olhos da máscara dourada piscarem. Era um truque de luz. Ele disse a si mesmo, seu coração batendo forte no peito. Seção 9. A investigação de Ahmed. No dia seguinte, o museu estava movimentado. Visitantes de todo o mundo se aglomeravam para ver a múmia dourada. Ahmed, ainda abalado com sua experiência, começou a pesquisar a maldição. Ele se debruçou sobre textos antigos, consultou especialistas em história egípcia antiga. Ele descobriu que os sacerdotes que amaldiçoaram o faraó também criaram uma contra-maldição. Era um ritual, uma forma de apaziguar o espírito inquieto do faraó. Seção 10. A revelação final. Mas o ritual era complexo, repleto de perigos. Exigia um artefato raro, um amuleto enterrado com o faraó. Ahmed sabia que precisava agir rápido. A maldição estava se fortalecendo, alimentando-se do medo e do fascínio dos visitantes do museu. Ele tinha que encontrar o amuleto e realizar o ritual antes que fosse tarde demais. Ele vasculhou freneticamente a coleção do museu, seu desespero aumentando a cada momento que passava. Seção 11. A maldição interminável. Mas era tarde demais. Quando Ahmed finalmente localizou o amuleto, um grito de gelar o sangue ecoou pelo museu. Ele correu de volta para o salão de exposições, seu coração batendo forte em seus ouvidos. Lá, em meio aos espectadores aterrorizados, estava o corpo de um segurança. O rosto do homem estava contorcido de terror, seus olhos arregalados com um horror indizível, e o sarcófago estava aberto, seu interior dourado vazio. A múmia dourada havia sumido.